Boa tarde a todos, peço desculpa pelo pequeno atraso. Aqui estamos nós, dia 5 de abril, reunidos para a 12ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia. Hoje sob o mote, sob o lema Uma vez o C, para sempre o C, para assinalar devidamente o Dia do Antigo Estudante, 4 de abril, que ontem também tivemos a oportunidade de comemorar com a Rede dos Antigos Estudantes de Coimbra. Uma bela iniciativa a que me pude associar e a que agradeço. Antes de mais, obviamente, agradecer e muito aos departamentos que dentro da Universidade permitem, de facto, a dinamização destas iniciativas, que vão fazendo o seu caminho, em particular à Divisão de Relações Internacionais, mas também à Divisão de Comunicação, na pessoa da Joana Terezo, e ao Núcleo de Marketing, na pessoa do Diogo Melo, que felicito porque hoje é o dia do seu aniversário. Obviamente, a Divisão de Relações Internacionais, eu normalmente enalteço sempre o empenho, a excelência de trabalho de toda a equipa, na pessoa da chefe de divisão, a doutora Liliana Moreira, volto a fazê-lo, mas hoje tenho que destacar também a técnica normalmente responsável pelos assuntos relacionados com os antigos estudantes, tem feito um trabalho excelente, a Márcia, e não posso deixar de enaltecer também o seu papel, nomeadamente nos últimos 6 meses, com mais cerca de 5.000 aderentes à denominada Rede Alumni UC, com cerca de 50 a 60 parcerias à volta de um cartão, que é, sobretudo, um elo de ligação afetiva, tanta e tanta gente a querer esse cartão, e não tanto pelas parcerias, e que tão útil é à Universidade como instrumento para conseguirmos ter, no fundo, uma base de dados dos nossos antigos estudantes, com os dados devidamente atualizados, fiáveis e que podem ser muito importantes nesta ligação entre a universidade e os seus antigos estudantes. Cumprimento todos os presentes, todos aqueles que assistem a esta sessão, todos os docentes, aqui na pessoa do Sr. Provedor de Estudante, o professor Paulo Peixoto, que felicito pela sua recente eleição para presidente da Associação Nacional de Sociologia, cargo que muito o prestigia, mas prestigia também a sua universidade, e cumprimento todo o pessoal técnico na pessoa dos funcionários que já referi, dos dirigentes que já referi, e os estudantes, que é no fundo a razão de ser, como diz sempre o nosso reitor, fundamental da nossa universidade, qualquer universidade. Os estudantes nacionais, e aqui cumprimentos na pessoa do Sr. Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, o João Assunção, que tem feito desde o início, desde a sua eleição académica de gerações, de facto, o seu lema, e tem comprovado com iniciativas muito concretas que sente esse apelo por essa forma de ser e de estudar em Coimbra, e como isso se projeta do passado para o presente e para o futuro, como ainda recentemente o seu belo vídeo, em que pude também participar com uma singela homenagem no Penelo da Saudade aos antigos estudantes, o revelou. Cumprimentar os estudantes internacionais que aqui estudam, nas pessoas que sei que estão aqui presentes, do Rafael Firpo, presidente da Associação Representativa de Estudantes Brasileiros, e na sua pessoa toda a comunidade de estudantes estrangeiros de países falantes de língua portuguesa, da África, Timor-Leste, Macau, Goa, etc., e da outra grande comunidade de estudantes estrangeiros, a Beatriz Gonçalves, presidente da Erasmus Student Network, e todos esses estudantes Erasmus que mesmo nestes tempos difíceis não deixaram de estudar aqui na Universidade de Coimbra em número bastante expressivo, e daí nós também termos atualmente a estudar entre nós cerca de 105 nacionalidades diferentes. Estas conversas visam também proporcionar um encontro entre estes estudantes, toda a comunidade académica e os antigos estudantes, aqueles que por aqui passaram. Fico muito sensibilizado de termos hoje aqui presentes todos os presidentes das redes de antigos estudantes no nosso Portugal continental, o Jorge Castilho, de Coimbra, o Amaro Correia, do Porto, Francisco Santovino, do Algarve, a Fátima Lencastre, de Lisboa, de alguma forma o Helder Rodrigues também a representar Braga, e também sei que em termos de redes de estudantes internacionais, eu hoje não estaria aqui, estaria com certeza em São Tomé e Príncipe, ao pé do Sr. Procurador-Geral da República, o Kelvin Carvalho, que juntamente com a CELISA estão a organizar uma rede de antigos estudantes que dará brevemente os seus passos, ainda não deu, porque estas coisas requerem de facto presença, não há nada que substitua o afeto, o calor do abraço.
Permitam-me que roube as palavras de homenagem que o Jorge Castilho, ontem numa singela, mas devida homenagem ao Napoleão Amorim, ao professor Políbio Serra e Silva, fez também a alguns antigos estudantes que partiram já este ano. O Jorge Condorcet, que é um sócio muito respeitado da nossa Associação Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol, e aqui esta ligação que sempre se pretende, que é no fundo a ligação entre todas as instituições de Coimbra para a afirmação de Coimbra no país e de um país cada vez mais forte no mundo, do professor Telo de Moraes, um benemérito, designadamente em termos de coleção de arte e que tanto deixou à cidade, da Maria da Glória Ceiça Cortesão, mulher do meu querido amigo, conselheiro Dionísio Correia, que sei que também está a assistir e que também se destaca muito pela ajuda que dá nos órgãos sociais à rede dos antigos estudantes de Coimbra. A todos o meu muito obrigado. Eu ontem dizia, porque era em pleno domingo de Páscoa, na iniciativa organizada pelo Jorge Castilho, da rede dos antigos estudantes de Coimbra, que comemorávamos o dia do antigo estudante em pleno domingo de Páscoa. Bom, hoje fazemos isto por uma questão mais operacional, no dia que se lhe segue, mas não deixa de ser de facto um tempo, como eu dizia ontem, de renovação. E a Universidade de Coimbra é isso mesmo, é uma permanente renovação, é uma permanente inquietude, um permanente inconformismo, tal qual aquele revelado em 1920 na designada tomada da Bastilha I, tal qual aquele revelado em 1954 por homens como o professor Políbio Serra e Silva, que hoje de alguma forma aqui também homenageamos e que nos homenageia com a sua presença. Uma renovação que permite de facto esta idade de 731 anos, só uma universidade que constantemente se reinventa, consegue esta marca do prestígio, que é a marca da perenidade e que nos assegurará também, seguramente, um futuro brilhante, porque sempre nos soubemos adequar aos novos tempos, mas mantendo as bases identitárias da excelência que nos define. Não apenas da excelência técnica, nas várias áreas do saber das nossas 8 faculdades e outros centros de estudo, mas com toda essa vivência que distingue Coimbra de todas as outras universidades e que tem a ver com a formação enquanto homens, de caráter, de honradez, de palavra dada e que nos une, estejamos onde estejamos, por esse país fora ou por esse mundo fora. Em tempos de Covid, devo dizer que eu acho que o papel dos antigos estudantes é absolutamente fundamental para qualquer universidade, e em especial para a Universidade de Coimbra. É agora a hora em que os antigos estudantes mais devem ser chamados e é por isso que eu tenho lutado. Muito, e obviamente por incumbência do Sr. Reitor. Não me lembro, e foi sua iniciativa, de haver um vice-reitor que tivesse um título mesmo para alumni, mostrando simbolicamente a importância que se confere aos antigos estudantes, e não tenho regateado esforços a todos envolver, a todos incluir. Faz parte da minha forma de estar, da minha forma de ser, mas mais ainda institucionalmente é isso que é uma universidade, envolver todos, independentemente dos espectros ideológicos, políticos, partidários, credos, raças, etc. Tenho feito das formas possíveis e imaginárias, recorrendo à figura do embaixador Alumni UC para aqueles que mais destacaram e assim são um exemplo para as gerações que agora aqui chegam, independentemente das idades, independentemente das nacionalidades, todos são chamados a contribuir à volta do cartão que já referi, com mais parcerias, com mais pedido para que as pessoas se envolvam, beneficiem destas parcerias, se inscrevam e venham até nós. Naturalmente, todas estas iniciativas, como eu hoje também se insere nessa ação vasta, não podem prescindir de algo, é a vontade de cada um. Nós temos, todos sabem onde é a Universidade de Coimbra, todos sabem as redes sociais que nós temos, todos conhecem os nossos sítios e, portanto, obviamente todos são chamados, todos aqueles que nos lembramos, todos aqueles que queiram bater à nossa porta serão bem-vindos. Se quiserem vir devolver um pouco daquilo que a universidade vos deu,
enquanto técnicos de excelência e enquanto homens. É assim que eu entendo também esta missão de serviço público durante estes 4 anos em que o Sr. Reitor me convidou para exercer essa pasta. É assim que eu acho que cada um deve, querendo, pode sempre retribuir, seja porque é um empresário bem-sucedido, seja porque está em relevantes funções nos mídia, nos tribunais, na vida política. E é assim que foram hoje convocados alguns antigos estudantes que se destacaram em áreas da vida social importantes. Outros poderiam ter sido chamados e serão seguramente, mas agradeço essa disponibilidade, esse entusiasmo com que abraçaram o convite que pessoalmente lhes dirigi, e sei que este é apenas mais um passo numa ligação que vai ser cada vez mais efetiva com cada um de vós e com as instituições em que trabalham e com toda a rede que possam também beneficiar a vossa Universidade de Coimbra. Portanto, o meu muito obrigado à doutora Dulce Neto, senhora Presidente do Supremo Tribunal Administrativo. Começo por um evidente imperativo protocolar, mas também de ordem cavalheiresca, digamos assim, figura destacadíssima, não só pela sua competência e idoneidade que lhe permitiu ascender às mais altas funções da magistratura, neste caso da jurisdição especial dos assuntos administrativos e fiscais, mas que se destaca também por uma simpatia pessoal que de facto não deixa ninguém indiferente. O Dr. José Manuel Bolieiro, recentemente impulsado como Presidente do Governo Regional dos Açores, um homem de obra feita enquanto Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, por 2 mandatos, julgo, portanto 8 anos, e que se destaca por isso, por essa grande proximidade com as populações e por um desejo de fazer bem ao próximo, aos seus próximos, e que eu pude testemunhar pessoalmente nestes tempos mais recentes, desde que lhe formulei o convite, todo o seu trato simples que lhe é reconhecido desde os tempos em que aqui fez o seu curso, nomeadamente pelo nosso comum amigo António Malheiro de Magalhães, e posso testemunhar que não perdeu essa fanceta, não se deixou deslumbrar pelo poder, o que muitas vezes acontece, mas seguramente essa não foi pecado que tenha vindo a prejudicar, pelo contrário, a marca de Coimbra aí ficou sempre. Estou certo, Sr. Presidente, como falámos, que tendo uma universidade prestigiada e fantástica em várias áreas de saber, terá sempre a Universidade de Coimbra aqui como uma parceira para toda a região dos Açores e não apenas para a sua universidade, em todas as áreas em que nós pudermos, de facto, também ajudar o povo açoriano. Por último, last but not least, o Sr. Secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais, o meu querido colega de curso e amigo, posso dizê-lo, António Mendes, hoje conhecido de todos pela força política muito ampla e forte que tem no governo e pelas altas funções que desempenha num ministério crucial para a vida pública, pelos altos cargos que exerce no seu partido, no Partido Socialista, mas que foi sempre também um homem que, sendo dedicado à causa pública, de uma forma altruística e desinteressada, como deve ser, é essa a noção de missão de serviço público, nunca deixou de lado a sociedade civil e foi sempre singrando, seja em Portugal, seja em Macau, onde também podemos privar, ainda hoje privamos de algumas memórias bonitas que nos ficaram numa bela carreira de advogado que é, de facto, o seu ofício e que exerce bem. E, acima de tudo, é também um amigo de Coimbra que nunca diz não, mal eu o chamo para algum desafio. Pena é que hoje tenha de ser por Zoom e não como da última vez que estivemos presencialmente, quando no 1 de março de 2020, pouco antes de se abater a pandemia sobre nós, o nosso reitor, a quem agradeço a presença também, o magnífico reitor, professor Dr. Amílcar Falcão, decidiu nesse 1 de março, 730 anos, homenagear os antigos estudantes e tínhamos uma sala dos capelos a abarrotar, seguida de um magnífico repasto no Palácio de São Marcos, brilhantada pela atuação não da estudantina, será de uma próxima vez, Pedro Carvalhas, mas do coro dos antigos orfeonistas. Eu não vou passar já a palavra ao Pedro Carvalhas, que é um locutor por todos conhecidos de TVI, mas é sobretudo um homem que ama Coimbra,
um homem da estudantina, como eu já aqui referi, e que vai granjeando simpatias pelo seu estilo simples e afável, e não é apenas, de facto, pelo seu currículo profissional imenso que aqui está. É por essa sua vertente também de coimbrinha e de coimbrão, logo me dirá o que é que gosta mais, eu reconheço-me em ambas as acessões, e dele dependerá muito o sucesso desta missão. Eu julgo que os oradores já estarão aqui um pouco a tremer, porque eu já lhes fui fazendo adivinhar o que é que sucede. Julgo que será uma sessão bem passada. Obrigado a todos e peço ao João Assunção que seja mais breve do que o vice-reitor, está bem? Um abraço. Brevíssimo, muito obrigado, senhor Vice-Reitor. Pegando exatamente todas as palavras e para ser o mais breve possível, apenas aqui me apraz dizer que, de facto, é para a Associação Académica de Coimbra, para esta Direção-Geral, uma tremenda honra e um tremendo orgulho poder olhar para os meandros da história da Academia, para os meandros da história da Associação Académica de Coimbra e, naturalmente, de toda a Universidade de Coimbra, e perceber que fomos os nossos antepassados, que quem já cá passou há poucos anos, há muitos anos, mas que de facto criou história nestas instituições, de facto que desejam e estão cada vez mais próximos desta nossa academia, estão cada vez mais próximos desta nossa realidade, que continuamos a tentar que seja uma realidade, apesar de preservar a história e a historicidade das nossas instituições, cada vez mais próxima, mais fiel também ao tempo moderno em que vivemos. E é isso, precisamente, que hoje muito me honra. Eu também tenho a sorte de me poder autocaracterizar como coimbrinha e como coimbrão. Portanto, todo o meu percurso pessoal se fez até o momento em Coimbra, nasci em Coimbra, vivi em Coimbra, tenho todo o gosto de cá estar e de cá viver, e portanto é mesmo um tremendo orgulho ver que de facto quem cá passou e a qualidade dos que cá passaram, e a força que esta identidade do C, que esta identidade da Universidade de Coimbra tem, não só a nível nacional, mas naturalmente também a nível internacional. E por isso, pegando em todos os cumprimentos que o Sr. Vice-Reitor fez, e desejando naturalmente, e estou aqui com muito interesse para perceber e para ouvir com muito interesse todos estes grandes testemunhos que vamos ter agora neste futuro próximo, nesta próxima hora. E, portanto, antes de mais, e passando a bola, agradecer profundamente por terem feito parte da história da Universidade de Coimbra e por terem nos dado, de facto, este espólio e este legado que hoje nós tão bem celebramos. Celebramos ontem, dia 4 de Abril, mas pelo impedimento associado à Páscoa e à época festiva, trazemos também para dia 5. E, portanto, muito obrigado a todos e cá estarei para ouvir com muita intensidade. Pedro, agora a palavra é tua. Pedro Carvalhas. Ok, muito boa tarde. Obrigado, Sr. Vice-Reitor, professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, meu amigo. Magnífico reitor, professor Dr. Amilcar Falcão. Começo por agradecer o convite e por dar os parabéns à Universidade pela iniciativa do Dia do Antigo Estudante. Depois expresso uma saudação e um agradecimento especial aos ilustres palestrantes deste painel, que passo a apresentar, isto para quem só agora nos está a ver em direto nas redes sociais, doutora Dulce Neto, Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Dr. José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores, e o Dr. António Mendes, Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais. Sejam bem-vindos todos, muito obrigado e boa tarde. Todos lamentamos, de facto, o facto de estarmos distanciados nesta comemoração do Dia do Antigo Estudante. O espírito da Universidade de Coimbra nunca se mostrou confinado, é muito forte. Quem entra na Universidade de Coimbra, de facto, nunca sairá dela. Antes de passar a palavra a quem interessa, de facto, ouvir, convidando estas personalidades da nossa vida política e social portuguesa
a fazer também uma viagem pelos seus tempos de Coimbra, eu gostava de partilhar com todos um pouco da minha vivência de Coimbra. Eu cresci em Coimbra, coimbrinha, coimbricense, com o maior orgulho e muito gosto. Tomei contacto com o espírito dos estudantes de Coimbra desde muito cedo, a começar pelos meus pais, antigos estudantes desta casa, professores das faculdades de Farmácia e Medicina. O meu pai foi mais novo, membro também do Orfeão Académico, e a idade mais avançada foi presidente da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra, na cidade de Coimbra. Mas só fiquei com verdadeira consciência do significado que é ser estudante de Coimbra quando, estando ainda no liceu, entrei para a secção de fado da Associação Académica de Coimbra. Estávamos no início dos anos 80, Coimbra dava então os primeiros passos na restauração da praxe académica, e as atividades da secção de fado da associação, a orquestra típica, a orquestra pitagórica, sempre irreverente, a estudantina universitária e o grupo de fado já percorriam o país. Nos estatutos da secção de fado, uma casa que nasceu precisamente do movimento de restauração da praxe, constava e ainda consta a obrigatoriedade de uso de capa batina quando estávamos em representação ou quando estamos em representação oficial da Academia. Nessa altura, se mesmo em Coimbra não se via muita gente com traje académico, era mesmo muito raro, era ainda mais raro, para não dizer impossível e altamente improvável, ver-se alguém trajado fora de Coimbra. Imagine-se o que vivemos nas atuações que levámos de norte a sul e ilhas. Um dos primeiros saraus de Coimbra que a secção de fado levou ao Porto e a Braga, lembro como se fosse hoje de reações de espanto e admiração por verem estudantes de Coimbra nas ruas dessas cidades. As pessoas abordavam-nos na rua com um encorajamento, muitos com muita saudade. Braga foi, inclusive, um dos primeiros sítios onde antigos estudantes de Coimbra vinham ter connosco, deixando mesmo escapar lágrimas de emoção pela surpresa de reverem as capas e a tradição de Coimbra. É fácil de imaginar, naturalmente, que havia rodadas oferecidas a todos, não é? E que a festa do reencontro de Coimbra acontecia em tudo quanto era esplanada, cafés, praças, etc., e até nas casas privadas de antigos estudantes de Coimbra. Bom, feita esta breve introdução, vamos ao que mais interessa. Doutora Dulce Neto, vou começar por si, se me permite. Muito boa tarde, uma vez mais. A primeira mulher a presidir a um tribunal superior em Portugal. Que histórias ou pessoas lembra com especial saudade quando fala dos tempos de Coimbra? E já agora, duas perguntas numa. Que marca da sua passagem por Coimbra consegue encontrar no cumprimento das suas funções? Muito bem, já estou com som? Suponho que já estou com som? Não. Muito bem, estamos a ouvi-la. Muito bem, muito obrigada, Dr. Pedro Carvalhas. Permita-me, antes de mais, que cumprimente o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra, o Sr. Professor Dr. Amílcar Falcão, e claro, o Sr. Vice-Reitor, Dr. João Nuno Calvão da Silva, meu querido amigo, a quem desde já quero agradecer o convite que me dirigiu para estar presente nesta conversa e também felicitá-lo pelas interessantíssimas iniciativas que tem levado a cabo na Casa da Lusofonia. Saudar, obviamente, também formalmente o Sr. Professor Dr. Políbio Serra e Silva e, claro, o João Assunção, como Presidente da Direção-Geral da Associação Académica. E, finalmente, saudar os meus dois ilustres interlocutores de conversa, o Dr. José Manuel Bolieiro e o Dr. António Mendonça Mendes. É um prazer, de facto, para mim estar aqui como antiga aluna da Universidade de Coimbra, do curso jurídico de 79-84, já lá vão, portanto, quase não mais de 40 anos, desde que cheguei à cidade de Coimbra e à Universidade, à Faculdade de Direito. Eu vinha de uma aldeia próxima da Figueira da Foz, portanto, uma aldeia pequenina, província. Eu estudei no Liceu da Figueira da Foz e na altura a própria Figueira da Foz era uma cidadezinha, enfim, muito pequena, tacanha, conservadora, em que não existia praticamente atividade cultural. Não havia cinema, não havia teatro, havia casino. E o meu pai levou-me várias vezes, de facto, ao casino, não só para assistir àqueles espetáculos de variedades próprios dos casinos, mas também porque, em algumas ocasiões, embora pouco frequentes,
havia cinema, e havia bom cinema, passavam bons filmes. Eu lembro-me de ter visto um filme que me impressionou muito na altura, tinha 16 anos, o Quem Tem Medo, de Virginia Woolf, e ter pensado que quando fosse grande, quando fosse para a universidade, ia desforrar-me a este nível de poder ter acesso a teatro, a cinema, e também numa ânsia muito forte por autonomia e liberdade, algo que como rapariga adolescente nos anos 70 era vedado no contexto, enfim, em que vivia. E essa era a grande expectativa, era a autonomia, era a liberdade e era o acesso à cultura. E ela cumpriu-se integralmente, não é? Quando entro na Universidade, na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, e, portanto, eu vivia ali na zona da Alta, junto à Faculdade de Farmácia, enfim, ao pé da Faculdade de Direito, e, sobretudo, ali muito perto do teatro académico Gil Vicente, que para mim foi enfim, a grande porta de entrada para a cultura. E foi algo que me marcou, e respondendo também um bocadinho à pergunta, Teatro Académico Gil Vicente, uma referência, de facto, do meu passado. E, de facto, o que eu recordo e que me marcou nessa entrada na universidade é que, de facto, a cidade, Coimbra, era a universidade, e a universidade era Coimbra, era a cidade. E, portanto, o facto de Coimbra, na altura, ser muito mais, enfim, pequenina do que é hoje, era uma cidade muito pequenina, e vivendo ali na Alta, o sentimento de acolhimento e de pertença era enorme. Sentíamos a pertencer a uma família de jovens que comungávamos do mesmo desejo de liberdade, de autonomia, e, no entanto, nós provínhamos dos mais diversos contextos económicos e sociais, não é? E convivíamos de forma saudável, numa atmosfera acolhedora e multicultural. Portanto, esse sentimento de acolhimento e de pertencer a uma comunidade também ficou muito marcado em mim. Portanto, no primeiro ano, digamos que no primeiro ano de entrada na universidade, foi sobretudo vivenciar essa autonomia e liberdade, ainda que com responsabilidade. Sempre fui uma rapariga responsável. Sempre fui uma jovem rebelde, inconformada, com alguns problemas com os pais, precisamente por causa dessa rebeldia, inconformismo, mas responsável. Quando entrei em Coimbra, na universidade, naquela altura, claro, não havia telemóveis, não havia telefones nas casas, nós estávamos mesmo por nossa conta em risco, não é? E eu senti sempre essa responsabilidade de estar por minha conta em risco. E a responsabilidade que advinha do facto de saber que os meus pais estavam a fazer um grande sacrifício para manter, na altura, naquela década de 80, 3 filhos em simultâneo na Universidade de Coimbra, sem bolsas de estudo, sem apoios. E, portanto, isso sempre me levou a ser responsável e a cumprir o que tinha que ser cumprido, que era não chumbar, chegar ao verão e dizer o ano está passado, e portanto, sempre foi essa a minha preocupação, sem ambição de protagonismo ou de alcançar notas elevadas. Aliás, nessa altura não havia o problema do emprego e das saídas profissionais que hoje existe, não é? E, portanto, e também não havia a competitividade que hoje existe, que começa logo a ser alimentada muito cedo, no liceu. As médias para entrar na universidade são determinantes e a competitividade começa de forma muito,
muito forte aí, e nós não tínhamos isso, e isso era saudável. E além do mais, eu na altura queria ser advogada. Eu desde pequenina que o meu pai dizia que eu ia ser advogada de causas perdidas. E, portanto, como advogada de causas perdidas, eu não precisava de grandes notas, eu precisava de aprender, enfim, de fazer um percurso de aprendizagem, mas para ser advogada de causas perdidas, porque de facto eu queria o ser. Eu era desde muito, muito jovem enfim, uma menina rebelde, inconformada, e que defendia os animais e insurgia muito contra as injustiças, nomeadamente, enfim, o papel e os comportamentos e as atitudes que me queriam impor enquanto rapariga. E, portanto, o facto de ser advogada de causas perdidas também não me estimulava a ser uma aluna de exceção. Portanto, todo este conjunto de fatores foi determinante para que a minha vivência, sobretudo no primeiro ano, fosse uma vivência de liberdade, de autonomia, de ir ao cinema, de ir ao teatro e de viver aquele espírito coimbrão, espírito de camaradagem, sobretudo de muita camaradagem, e uma convivência de facto sã entre jovens. Mas de facto o grande marco aconteceu no segundo ano, e ele foi determinante, creio que também para o meu futuro enquanto cidadã, e enquanto jurista. Foi a minha inscrição no teatro, no TEUC, no Teatro de Estudantes da Universidade de Coimbra. A frequência, claro, quando nós entrávamos no TEUC, não tínhamos logo acesso às peças de teatro, não é? Que era o nosso sonho. Fazíamos alguns cursos. Fiz um curso interessantíssimo com o Ricardo Paes e outros cursos que foi fazendo, até que a peça de teatro para infantil que estava a ser, na altura, encenada pelo Violino de Pessoa, de alguém que tocava acordeão. E eu tocava acordeão. E então fiz parte dessa peça de teatro infantil, da Rainha Dida, e que andámos, enfim, pelo país depois, durante as férias de verão, pelo país em digressão, lá pelo norte, Vila Real, todo o distrito de Vila Real. Fomos à festa do Avante, atuar, foi uma coisa para mim marcante, uma coisa deslumbrante, uma rapariguinha, não é, de 19 anos, 20 anos, ir a Lisboa, à festa do Avante, enfim, 3 dias ficámos acampados, foi uma coisa magnífica, isso marcou-me. Portanto, houve um processo de integração e de acolhimento na Universidade de Coimbra fantásticos, e embora eu nunca senti necessidade de praxes académicas, não foi por aí, o meu caminho não foi esse. Mas de facto, eu penso, agora respondendo à pergunta de se algo me marcou e foi determinante no meu futuro, foi o teatro. Foi o cinema, foi também, mas isso vem desde pequeno, eu gosto pela leitura, mas foi de facto o TEUC. E pessoas que me marcaram, em termos mais da Faculdade de Direito, não é? Da Faculdade de Direito, houve de facto, sempre houve aqueles professores que nos marcaram, uns pela negativa e outros pela positiva. Neste caso, é uma situação muito particular, porque ele marcou-me como professor só no sentido da forma como dava as aulas, da forma brilhante como comunicava nas aulas. Nos outros aspectos, nem tanto. Mas foi, de facto, o professor Orlando Carvalho. E por agora, fico por aqui. Muito bem. Para não deixarmos escorregar o tempo, muito obrigado, doutora. Doutor José Manuel Bolheiro, quem o conhece elogia a sua capacidade negocial. Esta sua chegada ao poder nos Açores, aquilo que nós jornalistas chamamos de uma espécie de geringonça açoriana, foi de alguma forma potenciada pelas bases que absorveu em Coimbra quando estudante? Boa tarde.
Ora, uma boa tarde, creio que já estou com som. Estamos a ouvi-lo bem. Muito bem, muito obrigado. Quero, em primeiro lugar, na pessoa do magnífico reitor da Universidade de Coimbra, deixar uma saudação à Universidade de todos os tempos, esta alma mater, que a mim sempre me inspira e que, em certa medida, responda já à questão. Na verdade, foi para mim um impacto muito grandioso na formação da minha própria personalidade e entendimento da vida, a entrada na Universidade de Coimbra, jovem com 18 anos, em Caloiro, em 1983, e com o fim do curso em 88 na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Quero saudar e também expressar a minha gratidão ao vice-reitor, o professor João Nuno Calvão da Silva, para lhe deixar uma palavra de enorme apreço pelo trabalho que desenvolve nas relações externas e nos alumni, porque, na verdade, é assim mesmo este sentimento. Uma vez Universidade de Coimbra, sempre Universidade de Coimbra. Faz parte da nossa identidade e eu diria, também saudando o professor Políbio Serra e Silva, que nós somos estudantes toda a vida. Podemos ter sido matriculados uma vez na Universidade de Coimbra, mas somos estudantes na Universidade de Coimbra para sempre, uma vez por lá inscritos. E eu queria deixar também na pessoa do professor Políbio uma saudação a todos os estudantes de todos os tempos. Quero deixar também uma palavra ao João Assunção de saudação aos atuais estudantes, esta massa essencial da Universidade de Coimbra, que a projeta. Com certeza que o corpo docente, ao longo de todos os anos da sua história, honra e distingue a Universidade de Coimbra entre as universidades portuguesas e as universidades da Europa e do mundo. Mas não há dúvida que o espírito estudantil da Universidade de Coimbra acho que não existe, não tem iguais no país e na Europa. Esta é a minha memória e a vivência que tenho e quero no João Assunção, enquanto Presidente da Direção-Geral da Associação Académica, deixar esta palavra de saudação a todos os estudantes, aqueles que nos acompanham desta feita aqui pela rede social. Eu devo dizer que, quando entrei Caloiro em Coimbra, entrei com a sensação de um grande desafio que tinha pela frente. Era um jovem que saía da sua ilha, a ilha de São Miguel nos Açores, acabadinho de fazer 18 anos, fiz anos em junho, 18 anos em junho e fui para a faculdade em setembro. E, portanto, estava muito verde na vida, mas cheio de expectativa e, por isso, sentia um enorme desafio. Como estudei aqui em São Miguel, em Ponta Delgada, na escola secundária Antero de Quental, o meu deslumbramento foi, quando entrei na Faculdade de Direito, ver a torre e todo o edifício, sentir a presença de Antero de Quental. E então eu, enfim, vinha dos Açores, focava muitas vezes no meu pensamento, sempre que observava a faculdade, a universidade no seu todo, a memória de Antero. E como eu vivi também ali, entre a Sé Nova e a Sé Velha, na proximidade da rua, no cruzamento entre a Rua da Matemática e a Rua João Jacinto, tinha aquela forte vivência de, na faculdade, a memória de Antero a subir e a descer aqueles degraus e a preguejar contra Deus na frente da Sé Nova e clamando e reclamando. E eu senti sempre este apelo e esta inspiração, enfim, também um bocadinho própria dos insurratos da vida, da ortodoxia. E, portanto, tive sempre esta inspiração. E, de facto, a camaradagem, como a conselheira do Senado acabou de fazer referência, é muito intensa, porque eu fui residente numa casa coletiva, numa residência de estudantes, fui comensal numa república, que já não existe, aqui em Metosobas, na Avenida Antero de Quental, precisamente, e vivi, de facto, a minha experiência académica com um tempo na Praxis, na Boêmia, Coimbra,
e uma outra metade a estudar, porque também não podia chumbar nenhum ano e tinha que chegar ao verão com o curso feito e o ano passado, não é? E, portanto, eu diria que tinha meio ano dedicado à Boêmia e o outro meio ano intensamente dedicado à academia e à faculdade e ao curso. E, portanto, fazia sempre esta mistura, o que me permitia ter uma convivência muito diversificada, não é? Entre os amigos da Boêmia e aqueles que eram os colegas de estudo para poder passar. Também tive uma aprendizagem magnífica e penso que isso também não é muito, digamos, repetido noutras universidades e noutras faculdades. Sempre achei e sempre me inspirei no ensino da Faculdade de Direito, naqueles anos, naquela década de 80, 83, 88, a possibilidade, porque nós vamos jovens com sede de aprendizagem, de conhecimento doutrinário, ideológico, e sempre achei verdadeiramente inspirador o facto de ter em todas as cadeiras uma versão marxista-leninista e uma versão capitalista, no direito civil, no direito público, no direito criminal, e sempre gostei desta pesquisa autodidata para apreciar bem as linguagens, as tendências e as prioridades. E sim, talvez, como diz bem o Pedro Carvalhas, talvez isso tenha sido inspirador para o diálogo, para a concertação, para tentar ver o polígonos em vez de um só lado e compreender a complexidade da vida. Depois também foi para mim impressionante o facto de, quando entrei em 83, comecei logo a participar, porque sempre fui um frequentador assíduo da Associação Académica de Coimbra e passei a fazer parte de um movimento que promoveu a transexualidade do Académico de Coimbra para a Académica de Coimbra, Organismo Autónomo de Futebol. Eu fui sócio estudante da Académica de Coimbra e adorei participar naquele movimento da transexualidade, como designávamos então, porque quando cheguei ainda era académico de Coimbra e que estava na segunda divisão naquela altura e, portanto, tinha subido à primeira divisão e tudo fizemos para que passasse novamente para a Associação Académica de Coimbra enquanto organismo autónomo de futebol, porque fazia parte da identidade. Nós fomos forjando sempre a nossa personalidade individual e coletiva nos movimentos e nas causas que a Universidade de Coimbra e a convivência coimbrã sempre permitiu e que ainda hoje subsiste em mim. E por isso eu tenho sempre na Universidade de Coimbra uma alma mater na ação pessoal, profissional, política e nesta pedagogia do diálogo e da concertação, promovendo, sobretudo, encontros por causa de uma causa e por causa daquilo que eu considero essencial em democracia, que também muito aprendi na descoberta doutrinária e ideológica que o curso de Direito me deu naquela década, com os professores magníficos que tive em todas as cadeiras, uns com a visão e o ensino mais marxista e outros mais capitalista, e todos eles com capacidade de ensino e de informação que depois, na nossa autodidatismo, descobríamos as nossas tendências, mas sempre com essa pluralidade. E por isso sempre defendi que era melhor do que conhecer o direito feito, compreender as causas do direito que foi feito e do direito a fazer. E por isso gosto muito de, na minha participação política, sim, é verdade, pôr em prática estas lições. Antes de passar para o Dr. António Mendes, Dr. José Manuel, eu gostava de lhe... não resisto a fazer-lhe uma pergunta e imagino que seja uma resposta breve, de qualquer das formas. Sucede na presidência do Governo Regional dos Açores a um outro estudante de Coimbra. Por acaso foram contemporâneos? E a dúvida que tenho nesta altura é se é preciso ter passado por Coimbra para ser presidente do Governo dos Açores. Olha, de facto, o Dr. Vasco Cordeiro, quem sou um amigo, que me precedeu, ele é mais jovem e, portanto, quando eu licenciei-me em 88, ele ainda nem sequer tinha entrado. Eu entrei calor em 83 e licenciei-me em 88. De facto, sou eu mais ele, fomos os dois, portanto, os últimos presidentes, não é? Nesses últimos tempos, do Governo Regional dos Açores, como estudantes de Coimbra. Porque quem nos precedeu, o presidente Carlos César, não foi estudante em Coimbra, e o Dr. Mota Amaral
também não foi estudante em Coimbra. Mas eu penso que ter sido coimbrano ajuda muito a compreender a complexidade de uma governação de 9 ilhas, a que o arquipélago dos Açores é uma região autónoma tal como a Madeira. Mas faz toda a diferença governar num contexto de ultraperifericidade 9 ilhas pequenas de dimensão geográfica muito desigual, exígua, de recursos e meios, e, portanto, de facto, ser coimbrano ajuda a compreender esta complexidade. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutor António Mendes, boa tarde também. Como responsável por uma pasta-chave de qualquer governo, como são as finanças e o fisco, desenvolveu alguma estratégia para evitar a fuga aos impostos a partir do seu conhecimento da reverência académica de Coimbra? Muito boa tarde. Permitam-me que no magnífico reitor, no Sr. Professor Dr. Amílcar Falcão, possa cumprimentar toda a Universidade de Coimbra, agradecer ao meu querido amigo vice-reitor, professor João Nuno Calvão da Silva, o convite, cumprimentar o professor Políbio Serra e Silva e nele todos os nossos antigos colegas, que foram antigos alunos da Universidade de Coimbra, no João Assunção, todos os alunos da Universidade, e cumprimento naturalmente os meus colegas de painel. A Universidade de Coimbra ensinou muita coisa, mas não essa parte que o professor me está a perguntar, mas ensinou-me o espírito de alguma rebeldia e de solidariedade. Eu entrei em Coimbra em 1994, com 17 anos, e vinha de Almada, e o mais normal teria sido ir para a Faculdade de Direito de Lisboa. Mas eu tinha aquele imaginário também de família relativamente à Universidade de Coimbra, tinha, e ainda hoje tenho sempre muito interesse por toda aquela altura da crise académica de 69 e aquele mítico peça palavra do Alberto Martins, e tanto toda essa ideia, e eu já tinha, e Almada sempre foi uma cidade de muita participação política, e portanto eu já tinha aquela ideia de participação, já na escola fui presidente da Associação de Estudantes, e portanto tinha aquela ideia de participação cívica, e achava que Coimbra era o expoente máximo, e nós estávamos nessa altura, 94, 95, se bem nos relembramos, é o fim da década do professor Cavaco Silva e o auge da luta dos estudantes contra as propinas. Eu lembro-me que quando entrei na escola secundária havia a luta contra a prova geral de acesso, essa já não me disse muito respeito, mas as propinas, que eu hoje confesso que, olhando para trás, acho que estava do lado errado da luta, mas é assim, nós evoluímos com o tempo, mas lembro-me e na altura o António Vigário era presidente da Associação Académica, e pronto, quando entrei exatamente nesse auge da luta contra as propinas, e a Universidade de Coimbra foi para mim toda essa história, toda essa vivência de liberdade, de inconformismo, e como o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores dizia, também com uma certa boémia. Aliás, tal como a conselheira Dulce Neto e o Presidente do Governo Regional, eu também tinha que passar todos os anos, e passei todos os anos e fiz aquilo que tinha a fazer. O meu trato era todos os anos passar, mas poder ter tempos, como no meu primeiro ano da faculdade, em que normalmente via apenas a luz do dia quando ia para casa, depois de sair do Café Angola e tomar o pequeno almoço. E, portanto, tive uma vida boémia muito grande, até porque eu entrei e fui repúblico. Eu entrei na Aiolinda, que era, aliás, aproveitar para saudar daqui todos os ais, e passei um ano muito bom na República, e depois achei que queria mesmo, lá está, fazer o curso nos 5 anos e por isso não continuei também. Mas foi uma boa experiência e eu aprendi muito, e aliás aquilo que de melhor... há duas coisas boas que eu levo de Coimbra. Aliás, nasci em Coimbra, nunca tinha vivido em Coimbra, mas eu nasci em Coimbra.
As duas melhores coisas que eu levei da Universidade de Coimbra foram os amigos, que foram amigos que fiz desde o primeiro ano e que são amigos de vida, ainda hoje são amigos, e houve outra parte que levei, e portanto isso também responde um pouco à questão do Pedro, que é a formação académica da Faculdade de Direito é uma formação académica muito sólida. Eu às vezes olho às vezes até com alguma inveja, entre aspas, para outras universidades em que se olha para uma vertente mais prática do ensino, mais direcionada. E eu só depois de estar na minha vida profissional ativa é que percebi quão importantes são as bases sólidas da Faculdade de Direito de Coimbra. Não apenas, e como o professor, como o Sr. Presidente do Governo Regional dizia, ver as várias perspectivas em termos ideológicos, mas quando se dizia a teoria de Coimbra e a teoria de Lisboa, aquilo irritava muito quando tinha que estudar, porque é que eu tinha que saber. Irritava muito quando tinha que fazer casos práticos de direito romano, mas ainda hoje o benefício disso que são prévia, eu lembro-me bem das aulas do professor Santos Justo. E, portanto, eu acho que é essa formação jurídica sólida que nos faz, sinceramente, e sem falsas vaidades, mas acho que nos faz melhor preparados enquanto juristas. Eu, aliás, brinco sempre que se não são de Coimbra, não são verdadeiros juristas, não será. Mas tenho muito orgulho nessa componente e acho que essa parte me ficou. Eu não fui um estudante muito dedicado, fui um estudante que aproveitou muito a vida académica, fui um estudante certinho e razoável e consegui fazer o meu curso em 5 anos. Aliás, a última vez tive umas férias grandes, foi exatamente do 5º ano para começar a faculdade, que acabei o curso no início de julho, portanto tive todo o verão de férias, mas acho que Coimbra é mesmo uma lição e, como diz a canção, e aprende-se mesmo a dizer saudade. Isso sem dúvida. Muito obrigado. Neste dia do Antigo Estudante, pensei fazer-vos, julgo que já saberão, uma pequena provocação, muito no espírito da Academia Coimbra. Eu acho que ainda vamos ter tempo para ouvir as vossas recordações. Exatamente a ideia é, à boleia deste aprofundar desta viagem que já iniciaram aos vossos tempos de estudantes de Coimbra, queria propor-vos um irreverente fast-checking académico, digamos assim. Bom, estamos todos longe da Porta Ferra, apesar do Jardim, da Praça da República, onde já não mora o Mandarim, um dos antigos pontos de encontro dos estudantes, mas gostava de saber qual é a vossa proximidade aos tempos do curso de fato em Coimbra. Para começar esta viagem e este jogo, uma primeira pergunta só para a adaptação, é a mesma pergunta para todos, e vou pedir então respostas, por favor, curtas e espontâneas, naturalmente. Bom, começando, Dr. António Mendes, que já começava por si. Qual é o nome da rua, da primeira casa onde vivem em Coimbra, lembra-se? Bairro Serpa Pinto. Rua de Serpa Pinto. Bairro de Serpa Pinto, aí ao pé dos Arcos, onde era a República, e ainda é a República Aiolina. Doutora Dulce? Travessa da Rua do Norte, ao pé da Faculdade de Farmácia. Não percebi, desculpe. Comigo? Não, estava só a completar que era ao pé mesmo junto à Faculdade de Farmácia, Travessa da Rua do Norte. Sim, senhor, muito bem. Doutor José Manuel? Eu vivi num cruzamento entre a Rua João Jacinto e a Rua da Matemática, e ali próximo entre a Sé Nova e a Sé Velha. Uma pergunta também para os três. Quantos degraus têm as escadas monumentais? Ainda se lembram? Doutor José Manuel, podemos já começar por si, que está em plano? Pois, eu penso que 125, não? Tenho uma memória de ser por aí. 125 degraus. Doutor António Mendes? Eu não me lembro, só me lembrava que ponta da língua, não? Era a pergunta mais terrível que nos faziam, porque depois nos mandavam contar. Mas agora, como estou longe, acho que posso falhar. Vou tentar 130. Doutor Dulce? Sei que era por aí, e que apesar de tudo, na altura eu subia e descia com relativa facilidade, o que já não acontece hoje. De facto são 125, não é? 125. Não tenho boa memória, eu subi várias vezes. Naquela altura de queima que estava sempre mais a subir, não é? E a descer, quem sabe. Bom, doutora Dulce Neto, no Código da Praxe, quem está abaixo de cão e acima de polícia?
ser mau para mim, essa pergunta não pode ser para mim, porque eu, de facto, como já disse, não... Então vamos fazer uma troca. Dr. José Manuel Pinheiro, quer tentar responder? Eu não sei se era o Futrica ou então endosso para o João Assunção a resposta. Não sei se era o Futrica que estava entre o cão e o polícia, ou então, de facto, não tenho... Está abaixo de cão e acima de polícia, é o caloiro. Era mesmo o caloiro. Era o caloiro. Por isso trabalho. Doutor José Manuel Bolheiro, ainda uma pergunta agora mais dirigida a si. A que objeto se chama o senhor doutor em Coimbra? Não. Qual é o objeto a que se chama o senhor doutor? A torre. Não era a torre. Não sei, não recordo. Que chatice. Era o penico onde se queimou. Era o penico, é verdade. Fitas largas. É verdade. Doutor António Mendes, alguma vez participou numa tourada ao lente? Não. Mas lembra-se, no seu tempo isso ainda acontecia com alguma frequência ou já nem tanto? Confesso-lhe que não me recordo. Confesso-lhe mesmo que não me recordo. Muito bem. Doutora Dulce Neto, eu acho que esta vai-me responder claramente, com muita facilidade. Qual o bar da faculdade que mais gostava de frequentar e já agora porquê? O bairro, não é? O bar da faculdade. O bar de faculdade? Sim. Era bar direito, claro. Era direito, não é? Claro. Embora quando eu entrei na faculdade, em 79, a faculdade estava em obras e nós andámos muito perdidos ali pelas matemáticas, pelas químicas, mas quando abriu a faculdade de Direito, era o bar de Direito, era o melhor. Era o bar de Direito. Doutor José Manuel Bolheiro e doutor António Mendes, também a mesma pergunta, também preferiam Direito ou iam mais para as letras? Eu, de facto, ia para as letras e para o bar da Faculdade de Medicina, que era no último piso, além de ser bem frequentado, tinha boa vista. O das letras tinha, sobretudo, boa frequência. Pois. Não, o bar da Faculdade de Direito era realmente o melhor bar da faculdade. Mas depois havia outro bar também muito simpático lá perto, mas não era nenhuma universidade, que era o Pratas, que era um outro bar. Também era bastante... O Pratas era obrigatório, nós na Estudantina também passávamos por lá. Não sei o que é que iam todos fazer para o bar da Faculdade de Farmácia, então. Doutor António Mendes, o que significa na gíria académica coimbra a expressão larga-me a breguilha? Não sei, sinceramente não sei. É uma vergonha, mas não sei mesmo. Não me chateias, não é? A expressão era mesmo... Não me chateias. Doutor Dulce, quantas vezes foi ao Japão nos seus tempos de Coimbra? Japão, não. 79. Não, ao Japão. Quantas vezes foi ao Japão? Ao Japão, não. Um café? Não. O Japão era tudo quando ficava para lá do Mondego, não é? Portanto, era não conhecia a expressão. Não conhecia a expressão. A zona de Santa Clara e tudo que fica fora do centro. Nós não íamos para aí nessa altura. Nós não íamos para aí. Não havia aí. Isso era terreno estrangeiro. Não. Então não era Coimbra. Doutor José Manuel Bolheiro, eu julgo que tinha aqui uma pergunta pensada precisamente para si e pelo que eu me disse há pouco, acho que não vai ter qualquer problema em responder, que é porque é que os jogadores da Associação Académica de Coimbra, a OAF, fazem um corredor para dar um pontapé no rabo àquele que pela primeira vez usa como titular o emblema da nossa Académica de Coimbra? O porquê? Eu sei que havia essa prática, agora... O porquê não ainda há. Hoje em dia, cada vez... Sim, ainda hoje há, claro. E também os estudantes, eu ia como fã da Académica, e, portanto, nós tínhamos ali o clube de fãs e ponhamos a nossa capa estendida para os jogadores passarem. Agora, o porquê do pontapé não me recordo. Eu estive aqui a estudar e julgo que será uma reminiscência ainda de uma pranchadela de canelão, que era assim que se chamava, que era uma forma desde a Idade Média até o século XIX, em que os caloiros eram recebidos com pontapés nas canelas, no momento que atravessavam no primeiro dia de aulas a porta férrea, não é? E foi aí que julgo que nasceu... Já agora, Pedro, importa-se, porque há bocadinho, na questão dos bares,
eu tenho bem memória, no bar da Faculdade de Direito, onde obviamente estava muitas vezes, então nós, quando alguns almoçavam, porque havia ali um serviço também à mesa, e pedíamos sempre, era um bife com o fruto genésio da mulher do cantador da Aurora por cima. Não se lembram disso? Não. Tínhamos sempre, eu não me recordo agora o nome do senhor que estava no bar, mas sempre pedíamos, quando pedíamos um bife, dizíamos: eu quero um bife com o fruto genésio da mulher do cantador da Aurora por cima, por favor. Era típico este pedido. Lá o meu grupo, não é? De malta provocadora. Ora, fruto genésio da mulher cantador da Aurora. O ovo, como é óbvio. Fruto genésio da mulher cantador da Aurora, da galinha, portanto, mulher do galo, não é? E era uma expressão típica que nós, para brincar e provocarmos lá o nosso colaborador que servia à mesa, fazíamos sempre. Nunca mais me esqueci, porque eu não tenho bem a certeza, mas não sei se terá sido, eu vi pela primeira vez, depois nunca mais esqueci, se foi do professor Faria Costa esse pedido. Não tenho a certeza. Muito bem. Dr. António Mendes, sabe onde fica o Penedo da meditação? Não, o da saudade sei, o da meditação não. Não, portanto, a meditação fica ali ao fundo da Vicente Barreto, relativamente perto do CHUP, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Ao fundo havia uma rua muito comprida e fica por aí o período da meditação. Já agora, uma pergunta para si e também para o Dr. José Manuel Bolheiro, que é, falando do Penedo da Saudade, se namorou muito no Penedo da Saudade? Era visita obrigatória. Porque também a paisagem era magnífica e a inspiração, depois de ler ali também os vários dedicatórios dos diferentes cursos, mas era uma visita romântica obrigatória que fazíamos, e depois fiquei até emocionado quando, como autarca, e fiz parte do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, cuja sede é exatamente ali no Penedo da Saudade, e portanto, como tinha reuniões de 15 em 15 dias, lá ia e lá matava a saudade, este sentimento indissociável, inexorável a Coimbra e à vida académica do Penedo da Saudade, de facto. Confesso que nunca namorei no Penedo da Saudade, aliás, ficava fora de mão em termos de tudo, mas lembro-me no meu primeiro ano da faculdade, já no final, foi na campanha eleitoral que o António Guterres ganhou, que quando ele passou por Coimbra, houve uma iniciativa qualquer que fizeram no Penedo da Saudade, ao fim do dia, e ouvi o Dr. Almeida Santos cantar Fado de Coimbra no Penedo da Saudade, e aliás recordo-me sempre dele quando passo pelo Penedo da Saudade, mas namorar, confesso que não, era mesmo fora de mão o Penedo. Doutor Dulce Neto, algum dia caiu nas escadas do Quebra-Costas? Escorreguei, aquilo de facto era muito, tinha gelo, não é? E cheguei a escorregar, mas não parti nada. Dizia-se que quem partisse uma perna, um pé no quebra-costas, tinha a passagem, ou o curso assegurado, não é? A passagem de ano e o curso assegurado. Eu lembro que escorreguei, dei assim um trambolhão de rabo, mas no inverno, mas naquelas escadas escorregadias, mas sem grandes lesões. E muito gastas, não é? Aquilo era de facto um desafio. Era um desafio especialmente. Não era fácil. Queimou o grelo, fitas, doutor? Eu? Não. De facto, em 79, a praxe estava muito incipiente e havia, aliás, uma contestação ainda muito, muito forte. Sim. Foi só a partir de 81, 81 é que... Sim. Depois, de facto, quando estava no 5º ano, já como despedida, integrei com o meu grupo de amigos o cortejo da Queima das Fitas, não é? E foi, de facto, uma coisa inesquecível. Foi uma coisa, de facto, muito,
muito forte, muito forte. Fica para o resto da vida esse cortejo, com o chapeuzinho vermelho e a bengala, mas nunca tive sequer, nunca tive vontade, embora isso fosse uma tristeza para os meus pais gostariam muito que eu tivesse trajado, tivesse comprado o traje, e depois os meus irmãos deram-lhes essa satisfação. Eu não me identificava com isso. Muito bem. Doutor António Mendes e doutor José Manuel Vieira, também a mesma pergunta para os dois, no sentido de também um pouco à procura da emoção que recordam do momento da queima do Grelo ou das fitas. Bom, eu recordo com intensidade, desde logo a amizade, quando queimei o grelo, queimei obviamente as fitas, fiz parte de um carro que deu muito trabalho a fazer as flores, nós fazíamos grandes equipas para fazer as flores, para depois, enfim, enfeitar o carro, e aqueles momentos que fazíamos na Praça da República, para a Avenida Sá da Bandeira, até cá abaixo, à Baixa, eu lembro sobretudo o convívio que nós tínhamos, os antigos estudantes que integravam no meu curso, no curso de Direito, tínhamos sempre muita malta, advogados, magistrados, notários, conservadores, antigos estudantes que se integravam connosco no cortejo. E era emocionante, depois aqueles testemunhos entre uma cerveja e uma conversa, que íamos durante o percurso ir conversando e falando uns com os outros, e eu sentia de facto grande emoção naquele pessoal, não é? Hoje sinto isso com outra dimensão, mas lembro muito bem de estar ali no segundo, terceiro ano, quarto ano, a conviver com o pessoal, antigo estudante, que se integrava connosco no cortejo. É o que eu tenho assim de memória, mais tudo o resto a cerveja levou. Doutor António Mendes. Eu fiz todas as tradições, exceto uma, porque confesso que não achava grande piada, que foi o rasganço. Foi a única coisa que não fiz, foi o rasganço. De resto, desde o nabo, desde ir como caloiro no primeiro desfile da latada, até participar, até queimar o grelo, e o que mais me marcou foi realmente o ano do carro, no quarto ano, que o nosso carro chamava-se, também não tinha grande, mas Memorial do Tormento, e o carro foi essencialmente o grupo de pessoas com quem nos dávamos melhor desde o início da faculdade, e depois também fizemos a viagem de fim de curso no ano a seguir, todos juntos, e esse foi talvez o cortejo que mais me marcou. Nós, aliás, também tivemos imenso trabalho a fazer aquelas flores de papel, mas eu acho que nós nem as conseguimos fazer todas, porque o carro ficou meio incompleto, mas nós não estávamos muito para o concurso, estávamos para nos divertir, e foi mesmo um cortejo muito, muito divertido. Muito bem, para terminar, até porque já estaremos no limite do nosso tempo, também uma pergunta para os três, começando pela doutora Dulce Neto. Se lembra de... Que espetáculo é que se lembra de ter visto no Teatro Académico de Vicente? Espetáculo? Sim, se algum espetáculo que se lembra de ter visto no Vicente. Tantos. Eu estou muito mal, muito entrecortado. Mas Eu estou a ouvi-la bem. Ainda não tenho a sua imagem aqui no final, mas estamos a ouvi-la. A imagem congelou. Então é por isso. Agora estou a ouvir. Já? Muito bem. Mas um espetáculo, eu elegia, talvez escolhesse um dos espetáculos integrados no festival de teatro universitário, um festival de nível internacional. Alguns espetáculos dos que ocorreram lá nesse âmbito de teatro. Mas foram tantos os filmes e as peças de teatro que é difícil. Muito bem. Doutor José Manuel Vieira? Eu, na verdade, no Gil Vicente, para além daqueles que existiam, eu ia sempre no período da semana académica, portanto da praxe, eu ia a todos, gostava sempre
da participação, fazia festa. Nós assistíamos pouco tempo ao que se passava no palco e fazíamos sempre muita festa na própria plateia e ali à entrada. Eu tenho memória daquela, pronto, foi depois marcante, foi cá embaixo no jardim, ao pé da ponte. Aliás, também aproveito para dizer que uma das praxis, eu caloiro, tive que fazer contagem com palito da ponte de Santa Clara, não é? Só fiz até uma parte, depois perdoaram o resto da ponte, mas também fui praxado com medir a ponte de Santa Clara com um palito. Mas lembro-me do último espetáculo, pouco antes de falecer, ali no jardim, do António Variações. Recordo que ele estava, enfim, já adoentado, mas ainda fez um esforço para participar numa queima das fitas e fez um espetáculo lá em Coimbra, na Semana Académica. É o que eu tenho, assim, mais memória que ficou diferenciado, digamos. Doutor António Mendes? Eu confesso que não tenho nenhuma memória em particular do Teatro Académico Gil Vicente, mas vou partilhar uma memória que tenho de algo que me marcou do ponto de vista daquilo que era a queima das fitas, que foi o chá dançante. O chá dançante, no ano que eu entrei, aquilo era no José Falcão, agora já não é, fazia-se o baile de gala e fazia-se o chá dançante no mesmo sítio. E o cenário era o mesmo. E naquele ano o tema do baile de gala era a Roma Antiga e portanto, o ginásio do José Falcão estava com aquelas colunas da Roma Antiga, portanto estava tudo lindíssimo. E eu, caloiro, não sabia o que era o chá dançante e achei que o chá dançante era uma coisa igual às outras. E quando acaba o chá dançante, dá-se a tradição de se destruir o cenário. E eu nunca mais me esqueço que parecia que estava a ver a queda de Roma Antiga ali em direto, e acho que é dos espetáculos, sem ser, e fugindo um pouco à questão que me colocou, mas é das coisas que me marcou bastante e que olha, ainda hoje me recordo. Muito bem. Doutor António Mendes, doutor José Manuel Bolheiro, doutora Dulce Neto, agradeço o privilégio de ter partilhado convosco este painel e, sobretudo, a vossa generosa disponibilidade para partilhar e para fazerem, de facto, esta viagem de regresso aos vossos tempos de Coimbra. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. É um gosto. Obrigado. Um abraço. Muito obrigado, Pedro. Eu vou já passar a palavra ao professor Políbio e depois, para encerrar o nosso magnífico reitor, eu não posso deixar de dizer que revivi aqui muita coisa e com vontade de entrar em campo. De facto, foi acertadíssima a escolha do painel todo, em especial o Pedro Carvalhas, de facto, com perguntas difíceis, com que aprendi muito. Estava aqui um pouco aflito, porque eu, em algumas, também não saberia, e fico e registro sensibilizado que salvaguardou sempre a reitoria. E, portanto, mais uma vez, manifesta-se duplamente o acerto da sua contratação para moderador. Não ficámos aqui. Muito obrigado. Eu recordo aqui com saudade, digo já ao Sr. Secretário de Estado, embora isto me possa prejudicar daqui a uns meses em termos de impostos, mas digo já que foi uma pena não ter feito o rasganço, que foi das noites mais mágicas, dos momentos mais mágicos que eu tive na vida académica e que não esqueço. Eu acho que cumpri tudo o que era tradição académica e com gosto imenso, lembro-me de tudo. E todas estas recordações, que avivaram também as minhas, fazem-me ter uma pena e dar uma palavra especial aos atuais estudantes que nestes 2 anos, com certeza, não podem viver tanto, e é um curto período de vida, e pelo menos 2 anos não viverão nenhuma destas vivências, porque os tempos de facto impedem, e aqui uma palavra sentida para eles, enfim, viverão outras experiências e de outro modo, enfim, a humanidade não vive dias fáceis. Só tenho pena, de facto, e aí invejo o Pedro Carvalhas, porque eu era coimbrinha demasiado e só ali no 3º ano é que tive vontade de entrar na estudantina, seria de imediato recusado, porque não tinha dotes vocais, nem tinha apetência nenhuma por qualquer instrumento, quando muito a pitagórica que podia me albergar, mas seria com certeza um favorecimento, um tráfico de influências qualquer, verdadeiramente, de outro modo eu não poderia, mas depois eu temi mesmo ser caloiro outra vez no 3º ano, mas é das coisas que mais lamento. E registro com muita alegria, de facto, esta capacidade de Coimbra gerar consensos. Temos aqui um homem de esquerda
vindo de uma geringonça e que uma matéria tão sensível, financeira, impostos, consegue construir consensos. A geringonça, como aqui foi referido pelo Pedro Carvalhas, nos Açores, mais à direita, também foi possível construir consensos à volta de um homem formado em Coimbra, e sempre com contas certas, porque entre 125 e 130 foi aqui uma simpatia do Sr. Secretário de Estado que não quis, de alguma forma, coincidir exatamente. Portanto, não deixo também de registrar que mesmo a ilustre magistrada piscou o olho à esquerda ainda à festa do Avante nas suas vestes, então, do teatro. E, portanto, até aí, esta abrangência de Coimbra a revelar-se em todo o espectro partidário, ideológico, político. Registro também, por último, de facto, o namoradeiro que o nosso presidente do Governo Regional dos Açores deve ter sido, porque o bar de Direito é normal, o bar de Medicina era bem frequentado e tinha boas vistas, e o bar de Letras era boa frequência. Eu também sei disso, porque também a minha mulher foi às letras Buscal. E o pouco romântico que claramente o Sr. Secretário de Estado era, porque nunca ia ao Penedo da Saudade, nunca ia ao Penedo, não conheceu o Penedo da meditação, enfim, ou não quer aqui partilhar em público essas memórias, ou de facto as suas namoradas deviam de facto ter aqui muitas razões de queixa, António, isso lamento dizer-te. Isto ficou muito marcado, obviamente, pelo direito. As pessoas não foram escolhidas em função do direito, mas em função de muito do prestígio que aqui tiveram. Outras sessões teremos, mas temos aqui o ilustre professor catedrático, jubilado da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que aproveitamos aqui também para homenagear a sua pessoa e, na sua pessoa, todos os antigos estudantes que aqui estão presentes. Nacionais, internacionais, está aqui também a Celisa Deus de Lima, ex-bastonária da Ordem dos Advogados de São Tomé, que será relevantíssima nessa rede e relevantíssima para a sua nação. E temos depois um distinto professor de farmácia, que está neste momento como reitor e que depois encerrará a sessão. Professor Políbio, a palavra é sua e depois magnífico reitor, muito obrigado por tudo. Professor Políbio, tem de tirar o som. O microfone. A doutora Aurora já vai ajudar. Lá está. Já está. Já está? É. Já está. Estamos a ouvi-lo. Naturalmente que tenho de começar por cumprimentar o magnífico reitor, o vice-reitor, todos os restantes elementos, mas não queria estar a perder muito tempo com cada um, bem do fundo do coração para todos, um fraternal abraço, embora virtual. Eu quero naturalmente felicitar todos os intervenientes, não só por aquilo que disseram inicialmente, mas também safaram-se mais ou menos nas perguntas que o Carvalhas lhes fez, não é? Houve algumas que realmente é imperdoável não saber algumas das perguntas que lhe foram feitas, mas ficamos por aí, não interessa. Claro que eu sou um bocado suspeito sobre esse aspecto, porque falou-se muito de Coimbrinha e Coimbrão, e eu, na realidade, sou as duas coisas. Sou Coimbrinha e sou Coimbrão. E porquê? Porque menino e moço, poderia dizer assim, me trouxeram de Penacova para o Colégio Sá de Miranda, que ficava situado ao cima da Avenida Barranco e Sousa, exatamente pegado ao Penedo da Saudade. De maneira que desde muito cedo eu me habituei ao Penedo da Saudade, de quem ainda hoje realmente tenho muita saudade, porque realmente vivi aí períodos da minha juventude, da minha mocidade, depois e até direito da minha velhice, na medida ainda que há muito pouco tempo lá fui deixar mais uma pedra de um dos centenários, dos aniversários do meu curso Parto a Sorrir. Portanto, eu estive sempre muito ligado ao Penedo da Saudade. Mas não só isso, porque na realidade, quando eu andava no Colégio Sá de Miranda, e eu estava no terceiro ano ainda, o professor Raposo Marques, não é, foi convidar-me
para ir para a Tuna tocar bandolim. E, claro, eu disse, mas a opção não é possível porque só podem entrar universitários. Ou você é suficientemente grande para poder realmente convencer toda a gente que é universitário. E, portanto, eu muito cedo, portanto, dos meus 12 anos, ou coisa do género, comecei praticamente a fazer parte da vida universitária. Nomeadamente cheguei, sendo bicho, porque era bicho, cheguei a fazer trupes, né? Porque, na realidade, estava integrado de tal maneira, cheguei a fazer isso. E comecei logo, realmente, a fazer parte da turma académica e tudo isso, e corri praticamente todos os organismos, fiz parte e organizei pitagóricas, inclusivamente recordo-me que num chá dançante a que se fez referência também aí, eu, juntamente com outros indivíduos, organizámos uma orquestra de tangos que depois, mais tarde, veio realmente a revitalizar-se e ainda hoje existe. Orquestra essa que se chamava a Orquestra de Tangos Canários. Porquê? Porque todo o povo de Coimbra foi ludibriado com a informação de que viria cá realmente a Orquestra de Canário, a Orquestra de Tangos, quando afinal era um indivíduo, Rafael Canário, que veio cá tocar e, portanto, levou toda a gente. Mas, enfim, eu nem sei bem por onde é que é começar, porque se começo, na verdade, a falar, portanto, da minha vivência como estudante e depois como académico, até, mas pode ser, quero só dizer que, na realidade, vivi, e, portanto, quer dizer, como estou em Coimbra desde os meus 5 anos e tenho, como já foi dito aqui, 82, 90, quase. 92. Quase 80, perdão? 92. 92. Queres tirar 10? Quase 93. Estava a dizer 80? Querias? Olha, a minha mulher corrigiu a dizer que eu queria. Não queria. Juro que não. Neste momento, digo-vos muito sinceramente que não tinha vontade nenhuma de voltar para trás. Orgulho-me de ser velho. Adoro ser velho. E digo velho. Não digo nem idoso, nem sénior. E isto porque, na realidade, nós também não dizemos envelhecimento, nem dizemos inseniormento. Portanto, eu sou velho. E julgo até que a maior praga que nós podemos rogar a alguém que nos chama pejorativamente velho, também deve ser esta. Oxalá que nunca chegues a velho. Portanto, é orgulhosamente que me considero velho. No que respeita a tudo quanto foi dito aqui, pertinentíssimo, eu também tive as minhas dificuldades. Eu subi até para a universidade, eu sei lá de que maneira, quase, enfim, com sapatos rotos, de qualquer maneira, porque a minha vida também não foi fácil, de maneira nenhuma, na medida em que tinha irmãos e realmente era de uma família pobre, e pronto, entrei na universidade e consegui realmente limpar sem ter cromossomo L, lá fui continuando e vim até cá. De maneira que isto tudo me orgulho e, sobretudo, portanto, a vida académica que fiz e que compensou todos os aspectos. Não é? Mas, na realidade, eu não sei se estou aqui para falar, para criticar ou dizer alguma coisa de todos quantos hoje tão brilhantemente falaram, que não sei. E também já estamos tão tardiamente que muito obrigado, Sr. Professor. Eu não me importava de lhe responder. Né? O Sr. Professor... Não, o Sr. Professor, agradeço muito as suas palavras. Quando muito, vamos arranjar uma outra sessão para o Sr. Professor fazer perguntas ao Pedro Carvalhas, a ver se ele consegue responder-lhe a todas. Então, fazemos-lhe essa pequena maldade no próximo dia do antigo estudante, e aí sim, com um tribunal de jurados deste nível. Então, e estamos vingados. Vem do coração e silenciosamente, isto parece-me que tem tanta dignidade esta sessão, e eu estou tão reconhecido à universidade, o facto de estar a abrir as portas aos antigos estudantes da maneira como está, eu diria que tão silenciosamente quanto, enfim, bem do fundo do coração, eu queria dizer que lançaria um FRA para que todos os estudantes
antigos que, enfim, andam dispersos pelo mundo, pensem sempre e nunca esqueçam que uma vez o ser, para sempre o ser. Está dado o FRA para cumprir a tradição e vou passar a palavra ao magnífico reitor, não questionando, porque não tenho essa delegação de competências, se começou por namorar no Penedo da meditação ou no Penedo da saudade, se fez tudo no bar da Faculdade de Farmácia, enfim, mas deixo-lhe a palavra final, com um grande abraço a todos e na certeza de que para a próxima esse FRA sairá de viva voz e com grandes abraços e com muita cerveja que nos faça esquecer, como ali nos receitou o nosso Presidente do Governo Regional dos Açores. Professor Amílcar, magnífico reitor, palavra final. Bom, muito obrigado. Desde já queria, na pessoa do professor Políbio Serra e Silva, cumprimentar todos os antigos estudantes que estão connosco, os 3 ilustres que estiveram aqui connosco no painel e o moderador, naturalmente, mas todos os que nos estão a ouvir e a assistir neste momento. Na pessoa do João Assunção, cumprimentar todos os atuais estudantes da Universidade de Coimbra, enfim, e assumindo que possam estar pessoas a ouvir-nos e a ver-nos que não tenham sido antigos estudantes ou não sejam atualmente estudantes, estão sempre a tempo, façam favor, estamos à vossa espera e serão bem acolhidos. Uma palavra também de agradecimento ao João Nuno e à equipa toda que tem dinamizado estas conversas da Casa da Lusofonia, tem sido muito agradável. O tema de hoje é especialmente sensível para todos nós. As perguntas que foram feitas trazem-nos inúmeras recordações. Foi muito agradável ver como o nosso colega, enquanto antigo aluno, o Sr. Secretário de Estado, com toda a formalidade, fez jus à sua posição no governo, como verificaram, acrescentou 5 degraus de imposto de valor acrescentado, e tirando isso, acho que foi uma sessão tremendamente agradável. Eu, de facto, também andei pelo Penedo da Saudade, embora tenha achado a minha cara metade no CADC, que é aqui perto também, como sabem, e já agora morei no Beco das Condeixeiras, que era perto de onde a doutora Dulcinea também morava. Relativamente perto, penso que é, enfim, numa zona de 10, 15 metros, ou pouco mais. Enfim, eu dizer que para nós eu sempre fiz questão de olhar para os antigos estudantes, desde logo porque sou antigo estudante também, não é? Mas de olhar para os antigos estudantes como uma força imensa da Universidade de Coimbra. Eu creio que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separará alguma vez na vida. Todos temos, à nossa medida, as recordações de Coimbra. Eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas que passaram por Coimbra, enfim, sentem algo diferente e que reconhecem em Coimbra uma vivência diferente da universidade. Enfim, eu não tenho a pretensão de sermos melhores ou piores do que ninguém. Somos diferentes. Uma universidade com 731 anos de história, com as tradições que Coimbra tem, com o legado que tem, naturalmente que é diferente. Desde logo, eu creio que como cidade universitária, enfim, distingue-se enquanto tal, no país, e a par de outras universidades semelhantes no mundo inteiro. Enfim, fazemos parte do lote das 20 primeiras, não é? E, portanto, eu creio que isso é de enaltecer, e não temos as tradições anglo-saxónicas, mas eu creio que nem só de dinheiro vive o homem. Portanto, eu quando penso e quando no meu mandato, como candidato a reitor, coloquei muito claramente a força, e por isso mesmo o João Nuno tem o pelouro, entre outras coisas, dos alumni, a força da rede dos antigos estudantes da Universidade de Coimbra. Isso deve-se à possibilidade que nós, ou diria à obrigatoriedade que nós temos de lembrar, de reconhecer, de agradecer a todos aqueles que por cá passaram, que nos continuam a ajudar de uma forma ou de outra, e que nos podem dar momentos tão agradáveis como foi este momento que hoje aqui tivemos. Espero que quando acabar esta fase difícil das nossas vidas, que possamos fazer, e temos pensado nisso, por exemplo, um baile de gala, um sarau, qualquer coisa, onde possamos reunir antigos estudantes e possamos fazer isto que estamos aqui a fazer ao vivo, porque certamente estas perguntas que foram aqui feitas aos 3 nossos ilustres convidados, feitas a dezenas de pessoas ou centenas de pessoas que se queiram associar, permitirão passar uma tarde, uma noite muito agradável,
a recordar memórias, a recordar tempos, enfim, nem tudo é bom, a parte dos exames não era a melhor, digamos assim, mas havia muita coisa para recordar, certamente, e portanto é com muito orgulho que eu tenho, que estou hoje aqui, e agradeço muito ao João Nuno o facto de se ter lembrado deste tema, que é de facto um tema que nos une a todos e que nos enche de alegria, de esperança também, enfim, e que é o cimento desta universidade. Foi durante 731 anos e há de ser durante mais 731 anos, se Deus quiser. Portanto, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado. Obrigado a todos e até à próxima. Muito obrigado.